Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo encontro do pré-ENEM, do nosso cursinho de estudos de humanas da Escola Estadual Professor Souza Nilo. Sou o professor Ronan Rocha e a gente vai trabalhar hoje as questões referentes à área de filosofia. É bem complicado pela própria complexidade da área, né? Nós temos uma produção cultural muito rica, vasta, né? Um acúmulo de muitos conhecimentos. E, mais uma vez, a gente tem que deixar muito claro que a gente está seguindo essa apostila da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. Ela está disponível, foconoenem.com/apostila Enem PDF. E lá você encontra não apenas a de humanas, mas você encontra também de matemática, de línguas, né, língua portuguesa e suas tecnologias e seus usos, e na área de biológicas também. Né? Então a gente está usando essa porque a gente tem que fazer uma escolha. Não dá para a gente estudar tudo e não dá para a gente aprofundar também em todas as questões. Então nós vamos tentar aqui apresentar para vocês dentro da proposta dessa apostila da Unesp, perfeito? Na área de filosofia, nós temos pelo menos 3.000 anos de várias escolas filosóficas. Entre essas que aparecem aí para vocês, né, nessa imagem, nós temos escolas típicas da Idade Antiga, do início dessa chamada filosofia ocidental. Existe muito esse debate a respeito do Oriente ou do Ocidente. Se no Oriente, por exemplo, o confucionismo pode ser considerado uma filosofia ou ainda não, porque está ligado ainda a uma visão de totalidade da natureza. Tem todo um debate a respeito, mas o fato é que nós temos uma rica tradição de pensadoras e pensadores, né? De propostas, de ideias, e aqui então a gente vai tentar focar, recortar a parte que mais é trabalhada nas nossas escolas e, portanto, nessa variação do Enem. Aqui nós temos uma linha do tempo. Estudar a filosofia também é estudar a história da filosofia, né? A história da humanidade, os vários períodos históricos. Então nós temos aí uma quantidade imensa, né, de filósofos, de escolas e de ideias, aqui divididos segundo a perspectiva clássica, né, a chamada história quadripartite, história antiga, medieval, moderna, contemporânea, né, e aqui nós temos então uma linha do tempo a respeito dessas principais figuras da filosofia. E no Enem, nós temos muito fortemente a proposta da filosofia em relação a dois pontos principais: as teorias de conhecimento e as teorias do poder. Então, tem muito a ver com a filosofia política, né? A filosofia do conhecimento dentro de uma área maior chamada epistemologia. E a filosofia que trata dessa questão política, que seria as bases da filosofia política e da ciência política. E, portanto, tem uma relação muito próxima da sociologia. Né? Então, no Enem, os grandes tópicos têm a ver com a política, a ética, a moral. São trabalhos muito importantes que vêm desde os pensadores da antiga Grécia. O iluminismo, que já é uma filosofia do fim da Idade Moderna e que inaugura o mundo contemporâneo, o existencialismo, próprio aqui dos séculos XIX e XX, o contratualismo, também ligado à ideia do iluminismo, as questões de fé e razão da filosofia escolástica e patrística lá da Idade Média, os movimentos sociais, relações de trabalho, marxismo e cultura de massa, que tem a ver com movimentos da segunda Revolução Industrial, séculos XIX, século XX. Né? Então, esses seriam os tópicos principais que a gente vai trabalhar. E os filósofos em si, que também pode ter uma outra questão a respeito de um texto de um desses filósofos. Sócrates, o Sócrates nunca escreveu nada, mas o Platão é quem fez todo o registro da filosofia socrática, né?
Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Descartes, David Hume, Immanuel Kant, muito ligados já às bases da ciência moderna. Maquiavel, ele é sempre uma figura muito importante que provavelmente, né, sempre aparece. O Thomas Hobbes, o Jacques Bossuet, os iluministas, o Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, John Locke, Adam Smith, George Hegel, o Marx, Engels, né? Então são nomes que sempre aparecem nas aulas, nos temas, nas aulas de filosofia, e são aqueles que mais aparecem, mas tem, claro, muitos outros filósofos extremamente importantes, conhecidos, né? Nietzsche, Heidegger, Hannah Arendt, né? O Jean-Paul Sartre, né? Simone de Beauvoir. Então tem vários filósofos, nomes importantes. Aqui a gente destaca alguns que aparecem com mais constância nessas avaliações do Enem. Então vamos falar a respeito da nossa apostila. Nossa apostila ela coloca esses itens como os principais para a gente estudar a respeito da prova do Enem. No final desse vídeo eu falo um pouquinho a respeito das teorias do conhecimento, da epistemologia, né, que tem a ver com uma teoria mais, uma filosofia, perdão, mais teórica. Aqui nós vamos ver dentro de uma proposta histórica do estudo da filosofia, né? Movimentos históricos, períodos da história e a área da filosofia, que é o que realmente mais é solicitado nas avaliações do Enem. Se você é capaz de fazer essa relação entre a filosofia e a história, perfeito? Então aqui nós começamos pela ideia da democracia, né? Então nós temos pensadores do mundo greco-romano, principalmente os gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, que é esse trio muito importante, a base, né? Eles colocam ali as bases desse pensamento, ligado inclusive a muitos princípios de poder. E aqui eu destaco um outro filósofo importante também, o Cícero, que era um político romano, um orador, né? Um homem de palavras muito fortes e muito precisas, e ele vai desenvolver também uma filosofia dentro daquela influência do mundo grego e também com ideias super importantes a respeito daquela realidade do fim da República Romana, que é um momento de muitas experiências políticas interessantes, né? E quando a gente olha ali na nossa apostila, ela começa falando da democracia. Na verdade, a democracia vai ser uma dessas formas de governo e de entendimento da natureza política entre várias formas, como a tirania, a monarquia, a oligarquia, a diarquia, né, que seriam dois reis, a monarquia um governante, um rei, a oligarquia, o governo de poucos, a tirania, né, o governo de um só, né, mas que se sobrepõe aos demais, né? E a democracia, que seria uma tradução livre do governo de muitos, né? Ou do governo do povo, chamado de daimos, na antiga língua grega, né? Só que esse sistema de governo, a democracia, foi uma exceção naquele universo grego, né? Segundo essa definição, a cidadania, que é o direito de participação da política, era para os gregos um bem inestimável. Para eles, a plena realização do homem se fazia na participação integral na vida social e política da cidade-estado, a polis, né, chamada polis. Só possuía significação se todos os cidadãos participassem integralmente da vida política e social. E isso era possível em comunidades pequenas. Aí já vem uma dica para nós, porque essa democracia que nós tanto falamos da Grécia Antiga era uma exceção, né? Não era uma regra naquele mundo. Ainda assim, com uma importância extrema, sobretudo
pela democracia ateniense, né? Atenas, uma cidade-estado extremamente importante, né? A gente não precisa nem entrar muito nesse assunto, mas era um regime político de exceção. E era um modelo chamado modelo clássico, modelo grego, de uma democracia direta, ou seja, os cidadãos participavam diretamente das decisões governamentais. Mas aí a gente entra no finalzinho do texto que a gente acabou de ler. Isso só era possível em comunidades pequenas, né? Você reunia na praça, na ágora, que seria o espaço público, e ali você deliberava uma série de questões, havendo debates e havendo a tomada de decisões, né? No mundo moderno, contemporâneo, esse tipo de democracia, de sistema, ele se torna inviável pelo próprio tamanho da população, não é? E aí a gente passa a ter a chamada democracia representativa ou indireta. Ou seja, nós, cidadãos, escolhemos aqueles que representarão nossas ideias ou interesses no governo. Por isso é indireta, né? Obviamente que há para nós, se nós não nos sentirmos representados, nós podemos nos representar individualmente, ou seja, lançar cada um sua própria candidatura. Olha, ninguém me atende, nenhum partido atende ao meu entendimento da sociedade. Então, eu vou me candidatar, eu vou falar por mim, e aqueles que se identificarem comigo passam a me escolhem, né? Passam a me apoiar, votam em mim, passam a ser a minha base eleitoral, né? E há ainda sistemas semidiretos, mistos, onde você mescla o sistema da democracia direta com a indireta. Cidadãos escolhem seus representantes, mas são previstos mecanismos de intervenção direta. Por exemplo, num sistema de semi-república, onde os cidadãos escolhem os políticos, né? E depois os políticos, entre eles, fazem uma votação para escolher o primeiro-ministro e os demais ministros, né, que vão tocar a administração pública. Porém, enquanto os mandatos desses ministros são válidos, ocorrem consultas diretas à população, plebiscitos, por exemplo. Então você tem mecanismos que mesclam esses dois sistemas, o direto e o indireto. Tá? Em geral, a democracia no mundo atual ela é representativa, ela é o modelo indireto, como é o que ocorre no Brasil. Perfeito? Então, tem que ficar muito claramente essa questão da democracia grega e da democracia do mundo contemporâneo, essas diferenças, né? E um exemplo é a democracia ateniense, a mais importante daquele período, né? Que os cidadãos eram apenas homens maiores de 18 anos, os chamados eupátridas, né? Ou seja, os bem-nascidos, aqueles que nasceram na pátria era aquela terra onde eles habitavam, né? Então daí vem o nome eupátridas, esses cidadãos, os bem-nascidos, filhos de pai e mãe que também haviam nascido ali. Então a ideia da terra, de nascimento, do pertencimento à terra era extremamente importante, né, naquela época. E além disso, esses cidadãos, né, no nome da democracia ateniense, eram minoria. Ficavam de fora as mulheres, todos os estrangeiros, os chamados metecos, né, e, obviamente, os escravos. Né? Então, esse conceito da democracia era muito reduzido. Aqui tem um exemplo, no ano 480, no ano 432 e no ano 400 antes de Cristo, a porcentagem de cidadãos em relação à distribuição da população total de Atenas. Aqui em vermelhinho, na parte baixa do gráfico, vocês podem observar que jamais passava de 20% da população o número de cidadãos atenienses. E se a gente colocar que o período da democracia é aqui por volta de 450, 400, 380, né, antes de Cristo, nós vamos ver que, apesar de se chamar democracia, era um sistema de governo ainda com poucos sendo, portanto, considerados cidadãos, né?
Então, a ideia de cidadania até há a ideia da igualdade entre os cidadãos, mas não há uma ideia de democracia como nós temos atualmente, que basta você nascer que você já é considerado um cidadão, né, com direitos, plenos direitos, né, políticos, civis e etc. A gente entra depois no período, né, além dessa filosofia antiga e desse entendimento do que é a política, basta também você olhar alguns textos que são clássicos aqui, a República, do Platão, onde ele fala das formas de poder, da tirania, da oligarquia, da democracia, da aristocracia, né? O Aristóteles também, na Ética Nicômaco, tem ideias, reflexões a respeito do que é um homem livre, do que é um escravo, né? Por que um escravo não pode exercer atividade política, né? Então, esses dois são extremamente importantes no entendimento dessa natureza do poder, tá? E na Idade Média, entrando agora no período da filosofia medieval, nós temos um primeiro período, a chamada patrística, e o período já do, da Baixa Idade Média, que é a chamada escolástica, né? A patrística é um período dos pais da igreja, dos pais da fé, né, daqueles de grandes pensadores ligados à tentativa de legitimação da fé cristã, também por meio de princípios da filosofia. Então, a teologia e a filosofia eram muito ligadas. Alguns autores dizem que não era propriamente uma filosofia, mas uma teologia. Uma teologia que usava princípios da filosofia, né? Nesse primeiro período, nós temos que o principal nome é Santo Agostinho. Santo Agostinho vai desenvolver uma série de ideias que ele recebe também influência da filosofia antiga, principalmente dos gregos e principalmente da tradição de Platão, né? As grandes ideias universais que vão ser identificadas com a própria mente de Deus, né? E São Tomás de Aquino vai buscar já mais 800 anos depois, né, tá uma diferença grande de tempo entre esses dois grandes pensadores, né? São Tomás de Aquino vai buscar mais a razão para explicar a fé, ou tentar argumentar a existência de Deus por meio da razão, né? E São Tomás vai se valer de uma influência importante já de Aristóteles. Então ele pega um pouco da filosofia platônica, mas utiliza também a filosofia aristotélica para explicar a existência de Deus. São dois muito importantes pensadores, né? Mas o que interessa para nós aqui é a questão da relação entre a filosofia, o poder político e a ideologia, como nós podemos dizer, né, que é um conceito mais do marxismo do século XIX, mas acredito que seja importante para a gente entender também esse período da Idade Média. As ideias, o conjunto de ideias, né, simplificando. Na Idade Média, vocês se lembram que nós, na escola, a gente sempre coloca as ordens sociais que existiam no mundo medieval. Quando a gente fala no mundo medieval, obviamente que existiam sociedades africanas, asiáticas, né? Existiam sociedades aqui no continente americano, né? Mas a gente está estudando uma tradição que ainda é extremamente ligada a esses grandes pensadores do mundo ocidental, que é identificado com o mundo europeu, né? Então a gente pode discutir muito essas questões em outros encontros, em outras aulas, mas aqui, como a gente está estudando do Enem, a gente tem que focar nessa questão desses pensadores e do mundo medieval europeu que era dominado pela Igreja Católica. O clero, que era esse grupo de homens da igreja, eles tinham um poder ideológico, ou seja, as ideias, né, as justificativas intelectuais, né, as justificativas comportamentais, todas as práticas culturais eram ligadas e subordinadas à autoridade da igreja.
O clero era o grupo social que sabia ler e escrever. Era o grupo social que detinha o conhecimento, né? Por isso a gente identifica, portanto, com esse poder ideológico. E a filosofia, portanto, era subordinada a essa autoridade da igreja, né? Como a igreja é uma instituição religiosa, o mais importante para a igreja era a teologia, né? Era o estudo desses princípios da fé e, portanto, da existência de Deus e da existência da vida além desse mundo, né? Então, o inferno, o céu, a questão dos pecados, a questão da existência, né, dos seres incorpóreos, dos anjos, dos santos, né? Tudo isso era um assunto que a filosofia ainda estava muito envolvida por essa ideia da religião. E o poder político se subordinava a esse poder ideológico da igreja, né? Portanto, se nós pegarmos as autoridades, digamos, políticas do mundo medieval, entre essas autoridades, os senhores de terras, os senhores feudais, por mais poder que eles tivessem de regulamentação de leis, eles estavam ainda subordinados ao poder das autoridades da Igreja Católica, né? Então, o poder político estava subordinado a esse poder religioso, né? Só que a partir do século XIII, nós temos um crescimento, uma urbanização cada vez mais acelerada das cidades europeias. A urbanização, ela começa a colocar, a confrontar essa autoridade da igreja contra autoridades ligadas a esse mundo urbano, e esse mundo urbano começa a ser um fator de desligamento daquelas relações antigas e tradicionais do campo, né? E também em relação aos poderes estabelecidos da Igreja Católica. Começa a surgir um novo grupo social, que é a burguesia, que cada vez tem mais poder e autonomia frente aos poderes eclesiásticos, aos poderes da igreja. E essa burguesia, né, com esse grupo social ligado ao comércio, ligado a coisas mais pragmáticas, né? Ou seja, o que importa é o conhecimento daquilo que tem utilidade prática na vida. Então, ali começa um certo desligamento em relação a essas filosofias ligadas à igreja, né, a essa autoridade mesmo que a igreja tinha naquele universo. Começa a surgir aí uma certa ideologia do poder civil, ou seja, do corpo dos cidadãos ou daquele corpo social, né, que estabelece para si os limites da sua própria natureza na sociedade, né? Então, alguns autores, como Marcílio de Pádua, Egídio Romano, Guilherme de Ockham, né, começam a criar princípios de uma separação entre o poder político e o poder religioso, né? E isso vai ganhar, na Idade Moderna, um peso cada vez maior, por causa também das transformações políticas que se iniciam aqui no século XIII, que tem a ver com a formação dos estados nacionais. Então, quando a gente olha toda a filosofia que vem na Idade Antiga, na Idade Média, e entra também pela Idade Moderna, nós vamos ver, primeiramente, uma mistura muito grande entre a filosofia e determinados assuntos ainda ligados à teologia, como, por exemplo, a origem divina do poder. Por que o rei é o rei? Por vontade divina, né? Essa era a explicação, inclusive, da filosofia antiga, quando explicava, por exemplo, os faraós, ou o imperador romano, né? Ou certos sistemas políticos de algumas cidades-estado, né? Da Mesopotâmia, da própria Grécia.
né? Mas os gregos é que iniciam esse conhecimento mais racional, voltado para a observação da natureza e também com essa preocupação sobre a natureza do poder, da onde que vem, afinal de contas, né? Quais são as origens do poder. Na Idade Média vai haver um desenvolvimento, né, dessa ideia do naturalismo do poder, ou seja, que há um princípio natural norteador da sociedade, há a própria divisão social, o ordenamento da divisão social entre nobres e não nobres, né, isso se estende ao poder político, ou seja, você nasce, né, e o nascimento é algo que te escapa, você não escolhe em qual família nascer, então existe aí um certo fatalismo, né, que a natureza provoca, e, portanto, há grupos que nascem com essa propensão ao comando da sociedade e há grupos que nascem subordinados a esses outros. Daí essa ideia de um naturalismo do poder. Isso também tem uma certa influência do pensamento do Aristóteles, quando ele desenvolve lá a questão da escravidão, porque com o escravo, um ser não livre, né, ele não pode exercer atividades políticas e etc., né, justificando a escravidão. Aristóteles justificava a escravidão, né? E a Idade Moderna, ela vem quebrando essa grande tradição com o chamado contratualismo, que tem a ver principalmente com a ideia básica de que as sociedades são um contrato social. Portanto, é algo estabelecido, pré-estabelecido entre os seus diversos grupos sociais, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, vai fazer um pouquinho mais de sentido a partir de agora que a gente vai ver, né? O que marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna é a formação de um novo tipo de poder e entendimento desse poder, que é o Estado Nacional, tá? Que é o chamado Estado moderno. Daí vem a ideia da Idade Moderna. Só que esses estados modernos, eles ainda eram estados de transição de formas de poder da Idade Antiga e da Idade Média, né? Que é o chamado Estado absolutista. Esse Estado absolutista é uma entidade de poder que governa um território, né, que é habitado, obviamente, por uma população, um povo. Né? Esse território tem uma capital, que é o centro político, é o centro administrativo desse Estado. Né? A política, ela marca os limites de atuação desse Estado, até onde valem as leis que são decretadas. Né? Existe uma força militar que protege os locais estratégicos desse Estado. Né? Existe um controle comercial, a entrada e saída de mercadorias e cobrança de impostos em todas as áreas desse Estado. O poder, ele é exercido por é um poder centralizado nas mãos de, no caso, um rei, um monarca, né, uma figura absolutista, ele tem poder total sobre aquele território, até onde chegam as suas fronteiras, né? Esse Estado deve ser reconhecido pelos demais Estados. Se forma o Reino da França, ele tem que ser reconhecido pelos demais reinos, da Inglaterra, da Espanha, de Portugal. Se forma o Reino da Espanha, ele tem que ser reconhecido pelo Reino de Portugal, da França, etc. Né? E ele tem que ter legitimidade, ou seja, dentro dele, os grupos sociais têm que ser capazes de entender esse poder como legítimo. Ou seja, os decretos que ele estabelece, os impostos que ele cobra, essa população deve aceitar essa autoridade. Né? É claro, por meio da força, esse Estado vai exercer a força militar, ele vai exercer esse controle, mas apenas o controle militar não era suficiente. Tinha que ter também uma explicação a respeito dessa autoridade que vai ser resumida na figura de um rei,
né, de um rei absolutista. Mas para esse tipo de Estado se formar, ele tinha que vencer uma série de obstáculos. Entre esses obstáculos, a própria existência da Igreja Católica, né? Uma coisa era, lá na Idade Média, como a gente viu aqui, né, esses poderes políticos, esses pequenos poderes políticos, confrontarem o poder dos bispos, do Papa e toda aquela ideologia que nós podemos chamar, aquele conjunto de pensamentos e rituais e cultura criado e legitimado ao longo da Idade Média pela filosofia patrística, pela filosofia escolástica, né? Por todo o simbolismo da fé cristã, como que esses reis confrontariam, por exemplo, os poderes eclesiásticos dos bispos e do Papa? Nesse momento, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, esses estados que surgem também precisavam de novas justificativas filosóficas, né? Afinal de contas, onde está a base do poder desse rei? E aí vão surgir filósofos, né, chamados contratualistas, né, que vão estabelecer as origens do poder desse rei. Por exemplo, Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet, né, vão ser dois pensadores extremamente importantes. O Jacques Bossuet com a ideia do direito divino, né, em última instância, o rei é o rei por vontade de Deus. Então, o Jacques Bossuet botava a questão da autoridade da igreja num pé de igualdade com a autoridade do rei, porque ambos eram da vontade divina. Já o Thomas Hobbes tinha uma justificativa racional para o poder absolutista do rei, dizendo que o homem é o lobo do homem, portanto, numa sociedade, a lei tem que ser implacável e quem é o responsável por criar e aplicar essa lei implacável é o rei, né? Em último caso, os homens abrem mão da sua liberdade para viver em sociedade e reconhecer um poder superior às suas vontades pessoais. Porque se não for assim, acontece uma guerra de todos contra todos e aí não é mais uma sociedade, é uma barbárie, né? Então, essa é a justificativa do Thomas Hobbes. E vão surgir outros pensadores, né, que vão tentar justificar essa origem absolutista, portanto, do poder do rei, né? Só que aí começa a ter uma separação importante entre o poder político e o religioso e entre a ética política e a moralidade religiosa, né? E aqui nós conhecemos essa figura extremamente importante também da história da filosofia, o fundador da ciência política moderna, o Nicolau Maquiavel, né? O Maquiavel era, antes de tudo, um grande observador das questões daquele mundo em transformação intensa do fim da Idade Média e início da Idade Moderna, né? Ele viveu num período da ascensão, né, de estados nacionais cada vez com mais força, principalmente no caso aqui a Espanha e a França, né? Ele pega um período ainda do rescaldo ali da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. O Maquiavel vive no período das grandes navegações, né? Então ele observava figuras como o rei Dom João II de Portugal, Dom Manuel, a unificação da Espanha, os reis espanhóis Fernando e Isabel, né? O comércio das cidades do norte da Itália, reatando suas relações comerciais com o Oriente via as descobertas marítimas dos portugueses e dos espanhóis, mas sobretudo dos portugueses, né? E o Maquiavel, por meio dessa observação atenta da realidade, ele publica suas ideias, sobretudo naquele livrinho O Príncipe, né? O manual da política, digamos. E o Maquiavel ele vai colocar ali uma série de pensamentos, né, que já não eram mais ligados à ideia da moralidade cristã
típica do mundo medieval, né? Ele vai colocar que o verdadeiro governante é um indivíduo de virtudes e de fortuna, ou seja, da sorte, do acaso, né? É uma mistura de virtudes com o acaso, né? O que ele chama de fortuna, alguns traduzem como a sorte, né? Mas seria mais a questão do inesperado. Então essa virtude se referia à força, à astúcia, à flexibilidade, à firmeza, né? Traduzia a realidade de acordo com aquilo que é apresentado, né? E a política é a arte de lidar com essas circunstâncias, né? Conforme a realidade do momento. O que isso muda em relação à filosofia medieval, principalmente a filosofia política medieval, né? Que a filosofia política medieval ainda era cheia de contornos da moralidade cristã, da preocupação com o pós-morte, né? O pós-vida, pós-morte, o mundo, o céu, o inferno, né? O que se faz em vida, a forma de procedimento social muito envolto na ideia cristã. O Maquiavel ele não exclui que entre uma atitude má e uma boa atitude, uma boa moralidade cristã, é sempre preferível ser bom. Mas o que ele apontava com a ascensão desses estados modernos é que nem sempre é possível ser bom. Nem sempre é possível seguir essa moralidade cristã, né? Nem sempre é possível agir de acordo com essas conformidades religiosas, que existe na política uma questão, uma ética própria da política. Existe uma forma de procedimento próprio da política. E é bom governante aquele que mais consegue se equilibrar no poder. Não necessariamente fazer tudo para se manter no poder, mas ter uma astúcia, a virtude, essa virtude e saber utilizar as circunstâncias a seu favor. Então, com isso, Maquiavel quebra toda uma tradição construída, em parte, da Idade Antiga, com a ideia, por exemplo, do arte de bem viver, da política, né? E que depois Platão e Aristóteles são apropriados por essa grande filosofia cristã, a cidade de Deus e a cidade dos homens, o mundo ideal e o mundo dos homens e o mundo natural. Então Maquiavel ele quebra essa grande tradição, trazendo que a política tem uma forma própria de proceder, uma ética própria. E com isso nós temos aí as bases da separação entre política e religião, né? Que era uma grande tradição que vinha sendo construída. Isso não é rompido de uma hora para outra, né? Mas começa aqui uma separação entre assuntos de Estado e assuntos da igreja, entre o poder temporal e o poder espiritual, tá? E na sequência nós vamos ver aqui o Descartes, né? Que na área da filosofia traz esse chavão, se duvido, então eu penso. E se eu penso, eu existo. Se penso, logo existo, né? Quer dizer, é uma consequência, né? Se eu estou pensando, né, é porque eu existo, né? Então isso é um princípio básico da filosofia cartesiana do René Descartes, e o Descartes é o primeiro racionalista moderno. Ele traz a ideia do conhecimento por meio da razão, né? Ou seja, o ser humano é capaz de entender a realidade por meio do pensamento racional, mas o método desse pensamento é a dúvida. O mais importante, né, é a dúvida, duvidar de tudo e a partir da dúvida partir para a construção do conhecimento, né? Então, com o Descartes, ele coloca ali que a dúvida é esse início, o princípio da realidade, e não a certeza. E a certeza era algo muito
típico da filosofia medieval, não é? A questão da fé, o dogmatismo, a fé cristã, a crença na existência de Deus e na crença em tudo que isso implica. A noção de bem e de mal, a noção de mundo terreno e mundo celestial, né? A existência dos seres incorpóreos, de anjos, né? Do Espírito Santo, da interferência sobrenatural no mundo natural, né? Então, com Descartes, isso tudo também tem uma virada importante. O pensamento cartesiano, o pensamento da divisão, da classificação, o pensamento matemático, que parte sempre da dúvida. Né? Tudo isso está nesse movimento intenso da mudança do mundo medieval para o mundo moderno. Né? E naquele universo do Estado absolutista também começam a surgir novos pensadores que vão criticar o Estado absolutista e a forma como se justificava por meio da filosofia a existência desse Estado absolutista. E aí a gente já vai entrar numa nova fase da filosofia, que é o chamado iluminismo, ou as bases, né, desse pensamento iluminista. E aí nós temos extremamente importante a figura do John Locke. John Locke, ele defendia a existência dos direitos naturais, vida, liberdade, propriedade. É um pensamento muito voltado para uma ideia burguesa. Não que ele fosse burguês, aliás, esse conceito do burguês é um conceito que nós utilizamos muito dentro das ideias do marxismo, do século XIX. E aqui a gente está falando ainda de século XVII, né, 16, 17, 18. Mas nós podemos entender esses princípios dentro dessa ascensão da burguesia, como um grupo social e com uma determinada mentalidade, com uma determinada ideologia de mundo. Né? Então, John Locke defendia a existência desses 3 direitos naturais do ser humano: vida, liberdade e propriedade privada. Né? Todos os governos existiam por um contrato social, um contrato entre governantes e governados. E a existência própria de um governo é no sentido da garantia desses 3 direitos. Então, olha como o John Locke muda o entendimento sobre a natureza do poder. Né? Ele não justificava a existência do Estado em si, né? Nem por meio religioso, a vontade de Deus, Deus escolhe o rei, Deus abençoa a família real, né? Ele é rei por direito divino, ou então, dentro da ideia do Thomas Hobbes, né, a ideia de que os homens abrem mão da sua liberdade em favor de um governo forte que crie leis que garantam a sobrevivência desses homens. O John Locke não coloca isso, ele coloca a liberdade como um valor principal. E todo governo existe para garantir essa liberdade. E quando esse governo falhar na garantia desses direitos naturais, os cidadãos têm o direito à rebelião, né? O direito de se rebelar contra esse governo. Então, John Locke é um cara que coloca as bases, portanto, dos próprios princípios, das próprias concepções de poder do universo iluminista, e isso vai servir como base para as grandes revoluções, como a Revolução Inglesa, mas, sobretudo, as revoluções americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. O entendimento a respeito da própria natureza do Estado. O período que o John Locke está vivendo é o período do Estado absolutista. Então, naquele mundo que John Locke vivia, não existia nenhuma outra forma de poder que não fosse o Estado absolutista. Né? E aí ele vai, portanto, criar essas ideias na experiência e na observação da forma de
procedimento de constituição daquele Estado, de formação daquele Estado absolutista. Como consequência desse pensamento de John Locke, do próprio Maquiavel, mas sobretudo de John Locke, né, nós temos uma mudança da ideia de súdito para a ideia de cidadão. E ainda que essa ideia de cidadão inicialmente fosse muito restrita, semelhante, talvez, em certos pontos, àquela ideia do cidadão da antiga Grécia, da democracia ateniense, mas já era uma mudança significativa. Esse debate vai começar muito seriamente ao longo da Revolução Inglesa, 1640 até 1688. Então, são quase 50 anos de Revolução Inglesa, de guerra civil, né, de grupos na disputa do poder, da monarquia absolutista, até se tornar uma monarquia constitucional, mas ainda assim, sem a garantia de algo que vem com a Revolução Americana e, sobretudo, com a Revolução Francesa, que é um conceito de cidadão mais universal. Né? E nesse momento dessas revoluções, a inglesa, a americana e francesa, nós vamos ter então a presença de uma série de filósofos, os chamados iluministas. O iluminismo não era uma doutrina fechada ou um conjunto de ideias ou uma ideologia, se a gente usar um termo mais do marxismo, né, do século XIX, não era uma ideologia, mas eram certos princípios, um certo movimento filosófico, né, em que vários autores desenvolveram ideias, né, que tinham uma coerência entre si. Né? Alguns com um pouco menos de coerência, mas todos com uma certa ligação. Né? Então, nós temos alguns princípios que surgem com esse movimento iluminista, como, por exemplo, o liberalismo, e aí, no caso, o liberalismo político, o direito dos cidadãos à livre associação política, que é o John Locke, que nós acabamos de lê-lo aqui, né, que é um desses filósofos, o principal, na verdade, né, o pai desse liberalismo, a ideia da a liberdade é o grande direito, a grande qualidade humana é a liberdade. E o próprio Estado deve existir para manter, para cumprir, para garantir essas liberdades. O laicismo, o Estado laico, a separação entre o que é do Estado, chamado poder temporal, temporal porque está ligado ao tempo, né? Não ao tempo como clima, mas o mundo. Né? Então é um assunto de Estado, a razão de Estado. E o que é da igreja, que seriam assuntos espirituais, que não tem a ver com esse mundo. Né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? O Voltaire vai ser um importante crítico, né? Nós vamos ter muitos desses iluministas, não todos, mas que serão anticlericalistas, ou seja, abertamente eles serão críticos e muito críticos a autoridades, a interferência da igreja nos assuntos, em assuntos sociais, principalmente interferência na vida pessoal das pessoas. Né? O Voltaire era um desses grandes críticos, talvez o maior dos anticlericalistas, né, do movimento iluminista. Mas é um momento importante, né, dessa separação da busca por argumentação, inclusive dentro da filosofia, para essa separação entre Estado e Igreja, certo? O Thomas Hobbes vai ser um desses pensadores que vai utilizar argumentos racionais, mas a favor do Estado absolutista, vejam só, né? Aquilo que a gente falou agora há pouco, os homens são maus por natureza. Ou seja, a natureza humana é negativa. O que é positivo, então? O fato dos homens viverem em sociedade. Mas para viver em sociedade, eles devem abrir mão das suas liberdades individuais em favor de um poder forte, que seria o Estado absolutista, o rei absolutista. E esse rei garante as leis, ou seja, evitando uma guerra de todos contra todos. Então vejam só, o Hobbes utiliza argumentos
racionais, mas para justificar a existência do próprio Estado absolutista. Coisa que o Jean-Jacques Rousseau faz ao contrário. A natureza humana é positiva. O homem é bom por natureza. O que o torna mal, né? Leis ruins, a vida em sociedade acaba o tornando mal, porque essas leis, essa sociedade traz em si problemas. Então, para manter essa bondade humana, é preciso que haja uma modificação dessas leis para o cultivo dessa bondade, né? O Rousseau vai ser um grande crítico, por exemplo, da propriedade privada. Ele vai ser colocar que a propriedade privada gera esses conflitos, que a propriedade privada é a fonte desses males. E o Rousseau vai ser um importante inspirador da chamada democracia de massa, né? A ideia da instrução pública, a ideia os próprios movimentos do socialismo vão beber muito dessa filosofia do Jean-Jacques Rousseau, né? E o Rousseau também vai trazer muito fortemente o conceito do contrato social. A sociedade nada mais é do que um contrato entre os indivíduos, né? Você estabelece leis, mas tanto os governantes como os governados, eles topam seguir aquelas leis por um benefício próprio, um benefício coletivo, individual e coletivo, né? Outro pensador extremamente importante desse período da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, Adam Smith, e aí já é o liberalismo econômico. Então, John Locke é o liberalismo político, o Adam Smith é o liberalismo econômico. Também ele estava vivendo naquele momento do Estado absolutista. É um Estado que controlava, cobrava impostos, monopólio comercial, né? Não havia um incentivo às liberdades individuais econômicas, à livre iniciativa, né? Então, o Estado sempre interferindo nesses assuntos particulares de indivíduos e nos interesses econômicos de indivíduos e de certos grupos. E aí vem a proposta de um Estado mínimo. O Estado ele é necessário para garantir aquelas liberdades citadas pelo John Locke, porém, para por aí, né? Sobretudo a ideia da liberdade econômica, né? A liberdade econômica tem muito a ver com os interesses burgueses, né? Os grupos comerciais que tinham interesse, obviamente, no lucro, no enriquecimento, e o Estado absolutista passava a ser um obstáculo para aquele tipo de grupo social, que cada vez mais tinha poder econômico, mas que ainda não via traduzido o seu poder político. Esse poder político da burguesia vai vir com essas revoluções, a inglesa, a americana e a francesa, né? Cesare Beccaria, o outro grande e importante filósofo, a ideia do direito penal. O Estado existe para garantir direitos individuais e a justiça deve agir nos limites da sua Constituição. Em outras palavras, né? O Estado deve prever todas as formas de crime e suas punições. E os indivíduos devem ser informados, devem estar conscientes disso tudo, dos crimes e das punições. Porque o Estado absolutista ele agia conforme as ideias do Thomas Hobbes. Você tem que agir de uma forma bruta para manter o respeito pelas leis. Com o Beccaria e com esse movimento iluminista, muda um pouco essa ideia. O Estado ele existe também como uma função formativa. Quanto mais os cidadãos forem esclarecidos a respeito de seus direitos, mais a justiça, né, será realmente justa, porque o Estado não tem direito de punir seus cidadãos sem que fique provado que os cidadãos cometeram crimes e esses cidadãos têm que estar conscientes da penalização que vai ser aplicada a eles. É o direito moderno, né? E aqui outros importantes iluministas. Esse período é um período muito fértil, né, dessa circulação de ideias e desses grandes pensadores. O Barão de Montesquieu, o Charles-Marie Secondat,
que ele escreve um livrinho chamado Espírito das Leis, a divisão em 3 poderes: poder executivo, o legislativo e o judiciário. Para que dividir o poder? Para evitar o abuso do poder, para evitar que haja uma concentração de poderes, como acontecia no Estado absolutista. E os chamados enciclopedistas, o Diderot, o D'Alembert, né? Eles vão ser chamados de enciclopedistas, eles vão criar um manual do conhecimento humano, um almanaque, uma enciclopédia, e por meio dessa enciclopédia você tinha ali o conhecimento sobre várias áreas do conhecimento da humanidade. A enciclopédia era uma concorrente da Bíblia, né? Porque durante boa parte, ou toda a Idade Média, a Bíblia era a principal fonte do conhecimento, né? E a partir da Idade Moderna, e principalmente, né, essas revoluções vão trazer a ideia de que a razão humana é capaz de oferecer ao ser humano tudo o que ele precisa, sem necessidade da fé ou sem necessidade da crença total e absoluta da fé, né? Então, vocês vejam que nós temos aí uma diferença importante da questão, mais uma vez, conhecimento científico, política e religião, né? Coisa que a filosofia vem trabalhando, principalmente na questão da a origem do conhecimento, como o ser humano é capaz de aprender, e aqui os iluministas traziam a ideia da razão, né? E com a natureza do poder. Como nós vimos, várias experiências históricas até chegar na chamada Idade Contemporânea, né? E o principal evento que toda essa filosofia inspirou, e também era uma relação de influência dupla, né? Esses eventos aconteciam por influência dessa filosofia iluminista, e os filósofos iluministas produziam também conhecimento a partir desses eventos. A Revolução Francesa de 1789. O que ela traz de tão importante assim? A Revolução Francesa ela traz muito fortemente a ideia da universalidade dos direitos civis. Essa liberdade econômica, essa liberdade política, a liberdade religiosa, né, o Estado laico, a igualdade jurídica, a igualdade pelas leis, né? Tudo isso é trazido por essa Revolução Francesa com a ideia da universalidade, ou seja, todos os seres humanos, todos. E isso no mundo de extremas diferenças de gênero, homem e mulher. Mulher não é cidadã, né? Aliás, a ideia ainda dos súditos, né? Ou seja, havia uma série de desigualdades consideradas naturais, alguns são nobres, outros não. E aí a Revolução Francesa traz essas ideias da igualdade de todos perante as leis, do tratamento que o Estado tem que dar a todos, a ideia da igualdade, a universalidade, portanto, desses direitos, né? Mas preste atenção que o próprio lema da Revolução Francesa, quando traz a ideia da igualdade, é uma igualdade pelas leis, não era uma igualdade social. Mas esse período da Revolução Francesa, principalmente, foi tão rico de propostas e experiências sociais que abriu uma brecha para que grupos mais radicais começassem a ir também no sentido da igualdade social, ou seja, de uma sociedade sem divisão entre grupos sociais, né? Inclusive do ponto de vista econômico. E aí surgem, nesse contexto ainda da Revolução Francesa, alguns movimentos chamados utópicos, né? Ou seja, que imaginavam um mundo ideal que essa Revolução Francesa, portanto, derrubou tudo que vinha dessa tradição antiga das relações da religião com a política, da teologia, né? Das estruturas de poder, da divisão social de grupos, da nobreza e do povo, né? Então aquele mundo foi destruído pela Revolução Francesa e agora se abriu um mundo
de possibilidades, um mundo que se abria para todos, né? Com essa ideia da universalidade desses direitos. E surgem, portanto, os chamados movimentos utópicos, né? Os sonhadores. E nisso a gente vai entender um pouco melhor essas ideias sociais, portanto, do século XIX. Ao mesmo tempo que acontecia essa Revolução Francesa, havia uma industrialização cada vez mais intensa, partindo da Inglaterra, né? Mas a França também iniciando ali seu movimento de industrialização. Então, começava a população a deixar o campo e a ir para as cidades, começava um crescimento mais rápido dessas cidades, uma superação da população urbana em relação à população rural. E as cidades é onde essas ideias vão ser mais aceleradas, né? A vida no campo é uma vida mais lenta. Geralmente no campo é onde a gente vai encontrar ainda grandes estruturas de pensamento mais antigas, ligados ao passado, né? Enquanto que as cidades vão ser um local mais voltados para a mudança, para a aceleração e para o futuro, né? Então, o século XIX vem nesse contexto da influência dessas revoluções todas, com propostas idealistas. Entre essas propostas, o romantismo, né? O romantismo é uma ideologia, né, que tinha como crítica a Revolução Industrial, por isso que no romantismo existe a volta para o mundo do campo, a volta para a vida rural, né? E aí tem a recuperação dos elementos da natureza, o bosque, os rios, né? Aquela vida mais contemplativa, como se anteriormente os camponeses vivessem felizes, né? Sem as amarras também de poderes que os oprimiam. É um mundo idealista, né? O mundo ideal, o mundo das ideias e tal. É um tipo de idealismo, o romantismo, né? E o mundo dito material, né? A filosofia materialista, ou seja, existe um mundo, mundos separados, o mundo das ideias e o mundo da matéria. E entre essas filosofias materialistas, a mais que teve mais impacto, mais força, né, mais adesão foi o marxismo, né? Aí o marxismo, tá aí o Karl Marx e o Friedrich Engels, né? O Marx e o Engels viveram ali no meados do século XIX, observando todas essas mudanças a respeito da urbanização, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da Constituição do Poder, da aceleração das mudanças, de um mundo cada vez mais globalizado ou associado, né? Interesses de grupos de determinado país, cada vez comandando o futuro e a vida de populações mais distantes, né? Então esse mundo da segunda, principalmente da segunda revolução industrial, é o mundo em que o Marx e o Engels viveram, as cidades industriais, o crescimento das fábricas, o êxodo rural, a população saindo do campo, indo para as cidades, os movimentos de trabalhadores nas cidades, né? Cidades como Londres, como Bristol, na Inglaterra, cidades como Bruxelas, na Bélgica, Paris, né? Cidades crescendo cada vez mais, o mundo de grandes invenções, né? Cada vez mudando mais rapidamente. E, diante dessa realidade, Marx e Engels elaboram suas ideias. Algumas dessas ideias eram panfletárias, manifestos, como, por exemplo, o Manifesto Comunista, onde eles propõem um novo tipo de sociedade, né? E livros como o Capital, que era um livro de uma análise mais aprofundada a respeito dessas relações sociais, onde eles elaboram toda uma teoria, né, para mostrar o sistema predominante, que seria o sistema capitalista, e propostas para uma nova sociedade, que seria uma sociedade dentro daquilo que eles vão chamar do comunismo, né? E o socialismo sendo uma fase intermediária
entre essa grande evolução sistêmica, né? Ou seja, eles entendiam isso como parte de um sistema, de um mecanismo, né? E isso é muito forte no século XIX, essa ideia de mecanismo. Eles viviam num mundo cada vez mais industrial, né? Então, esse pensamento da filosofia também vem dentro dessa visão de mundo mecanicista, né? E o materialismo, portanto, essa separação definitiva entre mundo material e mundo das ideias, materialismo e idealismo, tá? Então existiam outras escolas materialistas, mas a principal aqui é o marxismo, né? E aí existia como consequências ali daquela Revolução Francesa, como era um movimento principalmente tomado da mentalidade da burguesia, das ideias iluministas, nós vimos isso, a própria ideia da liberdade é uma liberdade econômica e política, e a ideia de igualdade é uma igualdade pelas leis, né? Isso não contemplava a igualdade social. O socialismo chamado utópico, como Saint-Simon, o Charles Fourier, Robert Owen, né, acreditavam que era possível a solução real para os problemas dessa desigualdade desse mundo capitalista. Eles sonhavam com uma harmonia entre os trabalhadores e os capitalistas ou burgueses, né, ou patrões, banqueiros, né, eles acreditavam, sonhavam com uma sociedade utópica em que era possível chegar a acordos de boa vida coletiva, de vivência coletiva entre grupos sociais diferentes, sobretudo entre os trabalhadores e seus patrões, né? Então era o chamado socialismo utópico. Isso estava muito no mundo uma filosofia idealista. E aí, vista como muito ingênua por parte, principalmente, do Karl Marx e do Engels. E eles, o Marx e o Engels, vão colocar que esse movimento da Revolução Industrial, da própria Revolução Americana e, sobretudo, a Revolução Francesa, eram importantes, mas reflexos das condições materiais da sociedade. E as condições materiais da sociedade eram brutas, ou seja, não havia possibilidade de harmonia entre esses grupos, porque a própria natureza desses grupos era diferente entre si. Esses grupos eram principalmente proprietários e não proprietários, proprietários e despossuídos de propriedade, né? Ou seja, não tem como você casar dentro das ideias do socialismo utópico. E eles vão colocar que existe uma luta de classes, e essa luta de classes é algo histórico. Desde as sociedades antigas, como por exemplo o mundo romano, plebeus seriam os despossuídos, o povo de Roma e os patrícios, os senhores de terras, as famílias proprietárias de terras. Na Idade Média, os camponeses e os senhores feudais, né? E na Idade Moderna e Contemporânea, os capitalistas, proprietários, patrões e o que eles vão chamar de proletários ou trabalhadores. O proletário é aquele que existe para sustentar a sua prole, os seus filhos. Portanto, o proletário seria o trabalhador, aquele que vende sua mão de obra em troca de um salário para manter a sobrevivência sua e de sua família. Esse é o proletário. Hoje, quando a gente fala proletário, tem muito a ver com o assalariado. A pessoa que ganha um salário mínimo é um proletário. É o que ganha o mínimo para a sua sobrevivência e da sua família, né? Então, diante desse entendimento do Marx e do Engels, eles invertem tudo que vinha até então, naquele momento, do desenvolvimento da filosofia, para uma base materialista. E todo o restante seria um reflexo dessas relações da luta de classes. Por exemplo, a religião, né? O que é a religião? A religião seria
uma palavra do próprio Karl Marx, um ópio do povo, uma forma das pessoas aliviarem a carga da exploração desse sistema, no caso o capitalismo, né? Porque essas pessoas estão frustradas no seu entendimento da realidade e na sua e nas suas posses, ou seja, não veem plenamente satisfeitos os seus sonhos, os seus desejos e, portanto, diante dessa frustração, se apegam a um reflexo que seria a promessa do céu, a promessa da saúde, a promessa do paraíso, a promessa da felicidade. Né? A política também seria um reflexo dessas lutas de classes. O próprio Estado, inaugurado pela Revolução Francesa, seria uma garantir certos direitos para todos, inclusive na ideia da igualdade, mas essa igualdade é apenas no campo ideal, no idealismo. Essa igualdade prometida pela Revolução Francesa é um idealismo. Ela não tem como acontecer enquanto houver desigualdades sociais, principalmente fruto dessa relação capitalista. Né? Então a política também é um reflexo dessa luta de classes. Né? E aí a base, então, que eles chamam de estrutura, seria a economia. A economia entendida como a relação de produção. Né? A economia capitalista, você tem ali essas relações econômicas e tudo que vem da política, da religião, da cultura, reflexo, portanto, dessa base econômica. Então, a economia é a estrutura e esse restante é a chamada superestrutura. Né? Enfim, o marxismo vai ter um peso extremamente grande no século XIX e principalmente no século XX, porque vai servir de inspiração para o desenvolvimento de propostas alternativas a esse mundo capitalista, inclusive o entendimento do que é o Estado. Os tipos de Estado. Nós vimos que na Idade Média começa a se formar o Estado moderno, que é o Estado absolutista, vem as revoluções inglesas, a Revolução americana, a Revolução Francesa, modificam esse entendimento, inclusive pela filosofia, né, do que é o Estado absolutista, e aí nós entramos nos séculos XIX e XX com uma série de propostas a respeito desse tipo de Estado, portanto, né, esses governos estabelecidos e as práticas que esses governos adotam. Aqui eu coloquei 5 tipos dessas propostas de Estado. Né? Esse Estado que está aqui como liberalismo, né? Seria um Estado, o Estado ideal, saído da Revolução Francesa, e o liberalismo ele é uma ideologia que ia principalmente contra o absolutismo. Né? Então, os debates ali do início do século XIX eram principalmente entre liberalismo e absolutismo. O absolutismo é o Estado que controlava tudo, né? É um Estado extremamente centralizador, nas mãos de um rei absolutista, da nobreza que o apoia, da cobrança de impostos, e o liberalismo vem com essa ideia de um Estado mínimo, né? Com as suas funções básicas, chamado liberalismo clássico. Mas, no século XIX, surgem também essas questões. O liberalismo, ou o Estado, dentro desse liberalismo clássico, ele não dava conta de resolver várias questões, entre essas questões a questão da classe trabalhadora, direitos trabalhistas, a desigualdade cada vez mais crescente, o crescimento desordenado das regiões mais pobres, né? E aí surgem certas doutrinas, como por exemplo o malthusianismo, né, que dizia a questão da pobreza e do número de filhos que as famílias pobres tinham, né? Aquela velha perguntinha: é pobre porque tem muito filho, é muito filho porque é pobre? O que vem primeiro? Né? E aí tinham propostas de controle da natalidade da população mais pobre. Né? A violência que se acumulava naqueles locais abandonados, muito pobres, onde havia muita miséria. Né? E aí começa a ganhar força dentro dessa filosofia marxista, do marxismo, cada vez mais o movimento socialista e, por fim, o movimento comunista mais no século XX, né? Que seriam tipos de Estado.
Entre esse liberalismo e esse socialismo-comunismo, surge, no século XX, movimentos mais moderados, principalmente a chamada social-democracia, que é um tipo de Estado que não abole as relações capitalistas de produção, mas começa a interferir de uma forma na economia, regulando as relações entre agentes econômicos, né? Então, o governo ele tem uma função econômica e social, né? Que aí isso vai ganhar muita força depois da crise de 1929, principalmente com John Keynes, a ideia do keynesianismo, tá? E mais na década de 1980 existe uma retomada de alguns princípios do liberalismo clássico, né? Porém já num estágio mais avançado do sistema capitalista, que é o chamado neoliberalismo, né? O estado da globalização, das grandes empresas poderosas que interferem e cada vez mais em assuntos internos dos estados, né? E, por outro lado, enquanto o comunismo, o socialismo tinham propostas de solidariedade internacional entre grupos de trabalhadores, né? Ou seja, para dar certo a existência do comunismo, não basta um Estado ser comunista, todos têm de ser comunistas, porque não existe, ou não existiria, pelo menos, a ideia da competição, mas a ideia da solidariedade entre classe trabalhadora, né? O que é mais importante? A identificação patriótica ou a identificação com um trabalhador explorado em outro território? Seria a identificação com o trabalhador explorado. Isso que o Marx chamava da consciência de classe. Então, eu sou um trabalhador explorado no Brasil. O meu irmão é muito mais um trabalhador explorado no Chile, no México, na Europa, na China, do que os sentimentos de pertencimento à nação brasileira, né? E isso vai ser, no século XX, um motivo de muita crítica dos movimentos ditos mais conservadores ligados a ideias ultranacionalistas, né? Como, por exemplo, acontece nos estados fascistas, na Itália, na Alemanha, principalmente com o nazismo, né? E uma ideia de retorno a um passado, recuperação de certas culturas, ideias e práticas de um passado, num Estado forte centralizador, né? Com o viés ultranacionalista, afirmação dos valores nacionais contra inimigos estrangeiros. Então, uma das rusgas principais entre, por exemplo, o nazismo alemão em relação ao comunismo da União Soviética era a questão do internacionalismo do movimento comunista, né? Enquanto que o Estado ultranacional ele tenta fechar em si mesmo, né? Dizendo contra todos, né? Nós aqui contra o restante, né? Então é um estado, um isolacionismo muito forte por parte desse ultranacionalismo. Agora é claro, são experiências radicais, né? Que levam essas teorias e ideias ao seu limite. E nesse meio todo nós temos as posturas moderadas, né? Então você vai ter um liberalismo clássico, um liberalismo dito conservador, um estado de bem-estar social, né? Então nós temos vários espectros políticos nesse tipo de estado contemporâneo. Tem uma parte lá que diz a respeito dos direitos na Constituição brasileira. Os direitos sociais, nós estávamos vendo aqui, são coisas típicas do século XIX. Surgem no século XIX essas propostas de direitos sociais. Quais seriam esses direitos sociais? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, aposentadoria, que é a previdência social, proteção à maternidade, infância, assistência a desamparados, né? Na nossa Constituição brasileira, isso está previsto no artigo 6º. São direitos sociais. Aparecem todos esses direitos aí, né? E esses eram debates que no século XIX eram típicos dos movimentos socialistas, né? Porque os socialistas viam aquele Estado inaugurado pela Revolução Francesa como um Estado ainda insuficiente, sobretudo para atender a essa massa dos trabalhadores, né?
E nós tivemos no Brasil até hoje 7 constituições. Cada constituição tem a ver com uma inspiração pela filosofia, porque ela lida com a natureza do poder, com a natureza da própria questão da cidadania, quem são os cidadãos, né? E dentre essas 7 constituições nós tivemos aqui a primeira, que foi a do Império, lá em 1824, em que estabelecia a cidadania apenas para os homens maiores de 21 anos e com determinada renda, né? A de 1891 continuava a estabelecer somente os homens como cidadãos, né? A de 34, ela começa a inserir esses direitos sociais muito timidamente, foi muito de fachada. A de 37, ela também inicia a inclusão desses direitos, mas via uma ideia muito inspirada pelo fascismo italiano, né? Tanto que essa de 37 ela foi chamada de Constituição Polaca, porque ela se inspirava na Constituição da Polônia, e a Constituição da Polônia era muito inspirada no fascismo do Mussolini na Itália, ou seja, incluir esses direitos via Estado, obviamente, mas um Estado que também controlava esse grupo, essa classe trabalhadora. O Estado que concede certos direitos, mas que também usa essa concessão como um alimento para sua legitimidade, né? Finalmente, a de 1946, que foi uma Constituição democrática, né? Que depois teve um recuo com a de 67, já nos governos militares, e finalmente, com o fim do período dos governos militares e a abertura econômica e política do Brasil, a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, que é a que está valendo até os dias de hoje. Que muitos, nos últimos tempos, né, dizem, mas ela tem direitos demais, prevê direito demais, e etc., né? É uma crítica principalmente de grupos mais economicamente poderosos, né, de alguns grupos que se identificam com uma direita dita conservadora, não uma direita, alguns de uma direita neoliberal, né, e dentro desse espectro que a gente viu aqui, né, mas aí a gente tem que deixar uma aula apenas para ler a respeito de todo esse turbilhão aqui, né, de ideias e posicionamentos, né? O fato é que a Constituição de 1988, você pode inclusive pedir ela gratuitamente no Senado ou na Câmara, se você solicitar, mande um e-mail, você recebe na sua casa o livrinho com a Constituição. É muito importante e é um erro que nós temos nas escolas não lermos a respeito, né, dessa Constituição brasileira, não estudarmos na escola, né? Tem que ser feito urgentemente esse estudo. E, portanto, tudo isso que a gente viu são conceitos que vão mudando ao longo do tempo. O eixo socioeconômico, as questões políticas, né, esses debates sobre esse tanto de posicionamento, de filosofias. A filosofia, ela não existe apenas para justificar as estruturas de poder, mas ela também é muito importante para justificar essas estruturas de poder, né? Então aí nós vemos como teve um peso desses pensadores para a Constituição desde essa democracia na Idade Antiga, para esse entendimento do que é liberdade, do que é cidadania, por parte de filósofos como o Platão, como o Aristóteles. Depois, na Idade Média, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, com as ideias da subordinação do sujeito à religião, também com o entendimento do que seria o poder político, né? Depois, com as revoluções, a formação e o fortalecimento do Estado moderno, com a filosofia iluminista, a modificação desse Estado absolutista, o Estado moderno absolutista, para o Estado dito liberal, né? Que no século XIX começam os debates entre o Estado liberal e o liberalismo e o Estado socialista, e finalmente no século XX nós vamos ter essas linhas principais entre uma filosofia voltada para o socialismo e os dilemas também causados por um mundo cada vez mais capitalista e globalizado, né? E esses movimentos autoritários que retomam um passado, né? Esses movimentos que estão na extrema ponta
dessas ideologias, comunismo à esquerda, fascismo à direita, né? E nesse meio uma série de propostas, keynesianismo, liberalismo social, social-democracia, movimentos verdes, né, que propõem a política ambiental como a coisa mais importante, como um direito de cidadania, né? E nós estamos numa era, portanto, dos ismos. Desde o século XIX surgem cada vez mais ismos, né, que são esses movimentos que têm uma pauta, que se identificam com determinada filosofia, ou determinada reflexão, ou uma determinada crença histórica, geralmente ligada a movimentos religiosos, né? Disputa por espaços nesse mundo globalizado, alguns movimentos isolacionistas, alguns movimentos de maior abertura a esse mundo globalizado, né? E todos eles, de alguma maneira, visando uma ampliação da sua ocupação nos espaços, né? Geralmente, ocupação, uma ampliação de direitos, ao mesmo tempo que criticam a existência ou a extensão desses direitos a outros grupos, né? Então, nós temos aí um mundo, aqui eu deixo uma sugestão de leitura desse livro que eu li na faculdade, gostei muito, até hoje sempre volto a esse livro, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do pesquisador americano Marshall Berman, né, onde tudo que é sólido desmancha no ar é a ideia do mundo contemporâneo, inaugurado pela Revolução Francesa, né, e que desde então todos esses ismos muito tradicionais da própria filosofia, inclusive, foram sendo desconstruídos, né? É o mundo da desconstrução. E o que é construído nesse lugar? A ideia da democracia universal, a ideia dos direitos humanos, que são direitos considerados universais, todos os seres humanos têm que ter direito a isso. Há pouco nós vimos a questão do Talibã no Afeganistão, a questão do direito das mulheres, a questão do direito de minorias, né? E eu termino aqui com os pensadores da chamada Escola de Frankfurt, que pode ser também que apareça em questões do Enem, que são pensadores desses tempos, onde tudo que é sólido desmancha no ar. Marcuse, Walter Benjamin, o Erich Fromm, o Adorno, o Habermas, Horkheimer, são pensadores importantes. Aqui eu cito também, não da Escola de Frankfurt, mas a Hannah Arendt, que trabalha com a ideia também do Estado autoritário e da liberdade dos indivíduos, né? A Simone de Beauvoir, que trabalha muito a questão do feminismo, a questão do que ser mulher ou tornar-se mulher nesse mundo contemporâneo, né? Então, a Escola de Frankfurt é importante vocês derem uma lida também, porque eles trabalham principalmente com esses dois conceitos que são super necessários na prova do Enem. Cultura de massa, quando tem uma homogeneização dos gostos, um padrão, né, de fórmulas de venda de produtos, de estilo de vida, né? Então o mundo globalizado leva a essa homogeneização cultural e certos grupos se sentem extremamente invadidos por essa homogeneização cultural. Existe uma indústria cultural, ou seja, a música, a dança, jogos, entretenimento, tudo isso, filmes, se torna um produto a ser vendido, a indústria do entretenimento, né? A indústria do entretenimento, e existe uma busca por uma certa padronização do ser humano, né? Então a própria arte, os próprios artistas estão sujeitos ao sistema econômico e as pessoas são mais cidadãs na medida que se tornam mais consumidoras. É a ideia da cidadania pelo consumo. Quanto mais você consumir, né, mais você se sente integrado a esse mundo da globalização e etc. Então, esses são pensadores também importantes, né, para a gente conhecer um pouco a respeito, e sobretudo esses dois conceitos, cultura de massa e indústria cultural. Esses caras viveram na Alemanha da década de 20, viram a ascensão do fascismo, do nazismo, né? Viram a interferência, o Estado autoritário, o Estado totalitário
principalmente do nazismo, né? E como havia a importância da propaganda, então eles começam a se preocupar com essa questão da propaganda, né, como uma forma de criação dessa cultura de massa, né? E esses dilemas entre indivíduo e modernidade, né? Então eles vão colocar a questão do desencantamento com relação ao mundo, ou seja, a racionalidade produziu maravilhas, mas ao mesmo tempo causa um desencantamento do mundo que antes era habitado por criaturas divinas, pela crença no céu, no inferno e etc. E hoje nós temos um mundo racionalizado, mas extremamente desencantado. Então eles vão trabalhar também essa questão do desencantamento, né? E, enfim, a filosofia é uma área, como nós vimos, extremamente ampla e rica. Aqui eu tentei apenas dar uma pincelada. Leiam o material da apostila, né, que está lá no Foco no Enem, disponível também no nosso grupinho WhatsApp. E propriamente na área da filosofia política, né, que é o mais importante, vale a pena a gente mencionar a parte da epistemologia, que é uma área dentro também da filosofia que tem a ver com o uso de conceitos, linguagens e a definição de um certo conhecimento científico, né? E no mundo antigo, na antiguidade, existia muito fortemente filosofias idealistas, né? Ou seja, ideias universais, né? Ideias muito ligadas à tradição do platonismo, né? Do Platão, discípulo de Sócrates, a ideia do mundo, existe o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, e esse mundo que nós vivemos é um mundo imperfeito, né? Esse mundo perfeito das ideias é onde existem as chamadas ideias universais. São grandes estruturas mentais, grandes ideias que abarcavam a totalidade da realidade. E na medida que a gente vai adentrando na idade moderna e na idade contemporânea, aparece mais fortemente a ideia do indivíduo, do racionalismo e cada vez mais individual. Isso quer dizer que há uma grande linha que vai deslocando a partir dessas grandes ideias, né? desse mundo platônico para um mundo cada vez mais ligado ao indivíduo. Isso é uma grande linha dentro dessa proposta da filosofia ocidental, né? Que não é uma regra, mas é um desdobramento importante. E o Aristóteles, né, que foi um discípulo de Platão, já tinha trabalhado, antecipado muito dessas questões do indivíduo, quando Aristóteles define que todo conhecimento, todo ser é singular, né? Ou seja, ele já colocava aí a ideia do conhecimento individual da realidade. Essas escolas, esses ismos que estão aí do lado esquerdo, são algumas dessas escolas que tentam, dentro da teoria do conhecimento, dentro da área da filosofia, entender como que funciona o conhecimento em si. Então, primeira coisa, o que é o conhecimento? O conhecimento é de fato possível? Quer dizer, é possível ao ser humano conhecer o que é a realidade, a verdade? Quais são os limites desse conhecimento? Quais são as fontes para o conhecimento humano? Né? Quer dizer, como que o ser humano consegue realmente conhecer a realidade? E nesse quadrinho azul, tá? O conhecimento é uma relação entre um sujeito cognoscente, capaz de pensar, e um objeto cognoscível, um objeto que é possível de ser conhecido, né? Alguém que tem a capacidade de conhecer e algo que possa ser conhecido. Então, tudo isso tem a ver com a construção dessa epistemologia, né, dessa teoria do conhecimento dentro da área da filosofia. Alguns dessas grandes linhas, né, por exemplo, pelo dogmatismo, que geralmente é ligado às grandes tradições religiosas, o conhecimento ele não consiste numa relação entre o sujeito e o objeto,
mas é dado a ele a conhecer. São os dogmas, as crenças. Você simplesmente acredita e pronto, né? Ao ceticismo. O ceticismo é uma postura que nega qualquer possibilidade do conhecimento humano. Ou seja, por mais que o ser humano se esforce, ele jamais terá certeza desse conhecimento, né? Ele sempre fica numa base cética, de desconfiar se ele próprio tem essa capacidade de conhecer. O relativismo, muito próprio do século XX, XXI, da atual realidade que vivemos, nega a universalidade da verdade. Ou seja, tudo que é uma verdade é uma noção deslocada para o sujeito. É o sujeito que determina o que é verdade ou não. Ou seja, a verdade é relativa, né? E o pragmatismo. Tudo deve ser assumido como verdadeiro, apenas o útil e benéfico à sociedade, né? Então, o pragmatismo ele deixa de lado uma série de princípios, métodos, em nome da utilidade do conhecimento, né? É um conhecimento pragmático. Então, vocês vejam que há uma variedade dessas formas de conhecimento, tem muito mais do que isso, aqui são algumas possíveis, e é uma área também importante da filosofia. É uma filosofia mais teórica, realmente, né? E aí você tem que ter alguns estudos bem aprofundados para dar conta dessas correntes de pensamento, né? Não tem como trabalhar mais a respeito dessas questões sem ter uma boa carga de leitura, e na apostila tem lá muito bem colocado essas questões que nós trabalhamos aqui, né, bem assim, mais por alto, mas para dar uma ideia dessa riqueza que é a filosofia nas nossas vidas. Tá joia? Então, obrigado por você ter assistido. Nosso próximo encontro é dia 30 de setembro e nós vamos trabalhar alguns princípios da sociologia, né? E nós vamos voltar aqui a alguns autores, alguns filósofos, e você pode também já ler lá na sua apostila a respeito desse próximo encontro, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Espero que vocês tenham aproveitado para fazer algumas anotações, esclarecer um pouco mais a respeito dessa área da filosofia para o Enem. Tá joia? Então, obrigado. Até a próxima e se cuidem. Tá? Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.